versículo 12. Não jurareis falso pelo meu nome, de sorte que profaneis o nome de Yahuwá, vosso Elohim. Ani Yahuwá, eu sou Yahuwá. Então, sabemos que a Escritura diz assim, Elohim apanha o sábio na sua própria astúcia. Está lá no livro de Iov, no livro de Jó. E Paulo repete isso na Aliança Renovada, em uma de suas cartas. Tá? Shaul repete isso. Ele apanha o sábio na sua própria astúcia. O Criador, sabendo que a tribo que esconderia o nome dele... Qual foi a tribo que escondeu o nome dele? Vamos lá? Yahudá. Yahudá. Aí o Criador, né, colocou o nome dele na tribo, tá? Com a letra Dalet, como a gente falou no início dessa paraxá, né? Então o nome dele é Yahuá, tá? Mais a letra Dalet, tá? É Yahudá, é o nome da tribo. Então é como se o Criador estivesse falando assim para a casa de Judá, né? Não adianta vocês quererem esconder o meu nome, né? Porque eu já coloquei o meu nome na tribo de vocês. E eu entrei através de uma porta na tribo de Yahudá, né? Tanto que Mashiach procedeu da tribo de Yahudá. Mate Yahudá. Shevet Yahudá. Então, o que acontece? Sabemos que quem criou o Shem Hameforash, né? A proibição de falar o nome, foi a casa de Judá, a tribo de Judá, né? Sabemos disso, principalmente no período que foi levado para Babel, para a Babilônia. Tá? Existem inúmeros motivos que eles alegam para ter escondido o nome, tal. Não vamos entrar no mérito, tá? De todo jeito, sabemos que é errado. O nome Yahuwá precisa ser anunciado em toda a terra. Se Yahuwá falou que o nome dele precisa ser anunciado em toda a terra, ponto. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a tribo de Judá foi para a Babilônia. Os babilônios vão falar mal, vão distorcer o nome do Criador. Deixa que o Criador defende a pureza do nome dele, tá? Então, a nós cabe tão somente cumprirmos os mandamentos, tá bom? Claro que não vamos lançar pérola aos porcos, né? Não vai chegar para os babilônios, o nome do Criador é esse, assim, não. Mas continuar se falando entre si. Apesar tá? do que até eles sabiam, né? Apesar de que até os babilônios sabiam, ainda tem o pessoal isso. todo sabia, né? Todos sabia, né? E o que acontece? E a gente que é o povo dele, muitas pessoas não sabem. Não falam. Né? Não falam. E o que acontece? Um dos motivos também pelo qual houve uma ocultação do nome é porque é um dos mandamentos da Torá, que quando se faz um juramento, tá? Precisa ser feito em nome de Yahuwá, Yud Rei Vav Rei. Não pode jurar por Hashem, tá? Que significa o nome, tá? Não pode jurar por outro nome qualquer, eufemismo qualquer, tá? Então, o juramento tem que ser feito em nome de Yahuwá. E muitos, com temor, vamos dizer assim, muitas vezes estavam fazendo um juramento falso. Então eles pensavam assim, se a gente já não jurar pelo nome do Criador verdadeiro, então a rebordosa, né, a punição não vai vir muito grande em cima da gente, Então eles, para se proteger, porque muitas vezes estavam falando mentira, juravam por outro nome, jurava pelo nome do Eterno, de Hashem, de Adonai e outros circunlóquios, tá? Outros eufemismos, tá bom? O Elista colocou aqui, não se trata de algum tipo de proibição quanto a usar o nome de Yahuwá. Antes disso, é uma proibição de fazer uso do nome quando alguém pratica mentira ou quando alguém permanece na falsidade. Isso aí, perfeito que a Ri Elisha colocou, né? Então, lá nos 10 mandamentos, as 10 palavras, o terceiro mandamento, né? Que é não usar o nome de Yahuwá para Lachav, né? Que é traduzido como em vão, pode ser traduzido como não usar o nome de Yahuwá, não levantar, tradução mais literal, não levantar o nome de Yahuwá para falsidade, vaidade, de modo que ele se torne nulo ou caia no esquecimento. E quando a tribo de Judá, que alega estar protegendo o nome do Criador, não falando, na verdade, transgrediu o terceiro mandamento lá das 10 palavras, né? Ou seja, está fazendo com que o nome do Criador se torne... caia no esquecimento, tá bom? Pode falar, Ju. O Biratan está perguntando, né? Tem uma dúvida. Por que... Biratan está perguntando, por que Yeshua diz para não jurarmos por nada? Apenas sim, sim e não, não. É lá no Sermão do Monte, né? Ele fala para não jurar pelos céus, por isso, por aquilo, tá? Então ele fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não.
mas ele não está invalidando. Acho que é porque o acho que no juramento é segundo uma não. coisa mais rara, né? Tipo, É mais rara. Em caso É. de vida ou morte. assim, Isso, né? em caso Tipo, de vida ou morte, é uma coisa que tem que se descobrir a verdade, tá? Mas diante de se qualquer confronta- coisa, no dia a dia, nossa Isso. palavra tem que ser É sincera. pra Exato. lembrar da nossa palavra pra gente dizer a verdade, Dizer né? a verdade, Não é qualquer exatamente. coisa. Sair mentindo. Isso, Ah, não foi é ali jurar na por rua. qualquer coisa. Foi ali na rua, você 34. jura ou não? Mateus 5,34, Mateus 5,34, ou seja, é pra gente não banalizar, por quê? Vamos lá, Mateus 5,34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelos céus, porque é o trono de Elohim, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Ou seja, ele colocou algumas cláusulas que a gente não poderia jurar. Aí ele fala, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ele não disse que nós não podemos jurar. Ele está falando que não poderíamos jurar, né? Nem pelos céus, aí ele diz o motivo, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela nossa cabeça. Ou seja, ele coloca alguns motivos específicos que talvez estivessem sendo usados esses argumentos, jurar por Jerusalém, pela cabeça, pelo céu, pelo trono, seja o que for, mas ele não disse que não poderíamos jurar, tá? Ou seja, ele não invalidou esse mandamento da Torá. E ele chamou atenção para que nós fôssemos pessoas tão confiáveis que, vamos dizer assim, no dia a dia o nosso falar fosse sim, sim, não, não. Vou dar um exemplo, tá? A gente vê nas pessoas dentro do cristianismo, até pessoas do mundo, até pessoas que não são religiosas, que quando elas são confrontadas, ela fala assim, eu juro por Deus, ainda faz assim, ó, tem umas que fazem assim, dá beijo o dedo, faz um negócio assim, eu juro por Deus. E às vezes está falando maior besteira, está mentindo, né? Ou seja, uma coisa à toa, que nem precisava estar jurando, né? Até dentro disso que você falou, eu tenho o costume de ver às vezes uns canais de piada e tal. Aí o pessoal fica brincando, aí eles brincam e falam exatamente isso. Tipo, Faz isso, né? fazendo brincadeira, assim, uma brincadeira. Brincadeira, piada, chacota. Uma piada, tipo assim, e jura. Tipo, sem necessidade pra outra pessoa. Sem necessidade, tá? Então o Mashiach chamou atenção para não ficarmos colocando motivos específicos. Eu vou jurar por Jerusalém, vou jurar pelo céu, por isso, por aquilo, né? Ou seja, o falar no dia a dia, no normal, tem que ser sim, sim, não, não. Mas podemos jurar sim, tá? É interessante que ele não proíbe jurar por Yahuá. Exatamente. Vocês perceberam essa sutileza? Ele coloca algumas cláusulas, não jure pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela tua cabeça. Provavelmente a turma já devia editar. Para não usar o nome do Criador, já estava jurando, eu juro por Jerusalém, que não sei o quê. Tem gente que jura pela mãe morta até? Isso, exatamente. Isso, quando eu era criança. Tem gente que faz isso. A criançada, quando alguém perguntava alguma coisa, né, a criança falava, eu juro. Aí jurava pela mãe mortinha, que não sei o que. Foi um ótimo exemplo. A prova de ancestralidade, né? Quer dizer, igual o povo lá no primeiro século jurando pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pelo trono. Tá? E hoje em dia as pessoas juram pela mãe, juram por isso, por aquilo. Pode falar, Mary. Porque botou só uma observação. Também no milênio, iremos jurar pelo nome de Yahuá, que trouxe de volta os remanescentes de Israel. Aí, show. Muito legal esse comentário do Kefael. Legal aí. Show. O Elisha botou... Não, desculpa, o Yachá, né? Ele botou, vocês também ouviram que botou esse texto aí? Não jures falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante de Yahuá, Mateus 5,33. Acredito que o Mashiach quer dizer, não jureis em forma alguma, ou seja, na mentira. Assim entenda essa passagem. Exatamente. Está lendo acho que Mateus 5,33. Mateus 5,33, né? Exatamente, não perjurarás, mas cumprirás teu juramento. Exatamente, por quê? Mashiach, ele não poderia invalidar nenhum mandamento da Torá, né? Então, sempre que a gente ler algo da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, a gente precisa entender isso, que o Mashiach está confirmando a Torá, né? Então, sempre ele vai estar endossando a Torá, ele vai estar fazendo um comentário, como ele é a Torá viva, ele vai estar comentando sobre a Torá. Tá? Então, assim, nunca nenhum texto da Brit Hadashah vai entrar em contradição com a Torá,
nem com nenhum livro do Tanar, tá bom? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Então, especificamente a casa de Judá, no período que ficou na Babilônia, escondeu o nome do Criador. Muitos acreditam que até antes de ir para a Babilônia, tá? Muitos acreditam que na época de Irmiarro, Hanavi, do profeta Jeremias, muitos acreditam que a liderança religiosa já estava escondendo o nome, tá? Já estava jurando por outros nomes, tá? Já estavam fazendo juramento até por Baal, tá? Só para a gente ter ideia. Lá em Jeremias fala isso. Eles estavam fazendo juramento por Baal, tá? Por Baal, só para a gente ter ideia. Tipo assim, por Baal o cara pode mentir, pode fazer o que quiser, né? Então não tem aquele peso de jurar pelo nome do Criador. Então, sempre que a gente colocar o nome do Criador, a gente tem que ter o entendimento. Primeiro, o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Mas se algum dia alguém nos confrontar e for necessário nós jurarmos, uma pessoa falar para nós, olha, diante de Yahuwá, fala isso aqui, na presença de Yahuwá, você vai jurar para eu ter certeza. Pode ser uma coisa que aconteça uma vez na vida só, talvez pouquíssimas vezes, uma coisa extrema, tá? Então, a pessoa tem que ter muito temor e tremor, tá? Porque se a pessoa colocar o nome do Criador, né, para falsidade, ele não vai ser considerado inocente, tá? Que é o que diz lá em Êxodo, Shemot, capítulo 20, e Devarim, Deuteronômio, capítulo 5. Vamos prosseguir.